Processos cujo objeto é marcenaria móvel planejado virou uma constante no Poder Judiciário. E essa é uma perícia onde arquitetos e engenheiros são nomeados como perito. E também nesse tipo de processo é necessário que tenham assistentes técnicos, também arquitetos ou engenheiros, para que eles representem as partes no processo. E hoje aqui nessa videoaula eu vou mostrar para vocês somente algumas das anomalias muito comuns das empresas cometerem ao montarem seus móveis planejados na casa dos seus clientes. Uma dessas anomalias está aqui, ó, bem atrás de mim. A furação em excesso nos móveis. É incrível, mas isso aqui, essa imagem que está aqui atrás de mim, ela é de uma lateral de um dos móveis da casa de um cliente que eu estou atuando no processo em São Paulo. Essa quantidade de furos aí é típico do erro daquela pessoa que está montando, o profissional que está executando essa montagem não tem a menor ideia de onde vai ficar, por exemplo, a dobradiça, não sabe aonde vão ficar os apoios de prateleiras e vai por aí afora. Não tem na mão deles sequer um projeto executivo, que é obrigatório ter antes de se montar um móvel. Sem projeto executivo, não existem medidas para o montador olhar e executar da forma correta. Sem contar que os montadores estão cada dia mais amadores, por falta de treinamento e por serem terceirizados. Hoje em dia, a empresa que fabrica não é mais a mesma que vende, que também não é mais, por sua vez, a mesma que monta. Tudo isso vai sendo terceirizado e, com isso, eles vão contratando os profissionais mais barato que eles encontram pela frente para ter um lucro maior em cima do cliente que está na ponta dessa linha e que acaba sofrendo e tendo esse tipo de trabalho aí que vocês estão vendo. Isso é típico. O montador, nesse momento aí, ele não sabia aonde ele ia colocar, por exemplo, a ferragem, a dobradiça de uma porta. Não tinha a menor ideia. Então, ele vai testando com a furadeira e isso aí acaba acontecendo. É incrível, né? Mas é verdade. Essa imagem aí mostra um exemplo típico do que eu acabei de falar das furações erradas. Veja que aí a dobradiça está colocada e abaixo dela, lá no cantinho, tem um furo, que não era para estar ali, obviamente. Por quê? Isso mostra claramente que o montador não sabia aonde deveria colocar. E aí faz a furação toda errada. Mais uma anomalia bem comum, as dobradiças. Observem que essa dobradiça não é a mesma que estava na imagem anterior. Pois é, mas ela está exatamente no mesmo móvel e no mesmo ambiente desse apartamento. No entanto, estão completamente diferentes. Pois é, simplesmente eles saem colocando ferragens sem padrão, assim como apoios de prateleira diferentes no mesmo móvel. E o pior de tudo isso é que no contrato eles especificam as marcas melhores, mas na hora de executar eles colocam ferragens com qualidade muito inferior àquelas que eles determinaram lá no contrato. Parafusos totalmente errados para o tipo de móvel de MDF. Portas desalinhadas, também muito comum. E vai por aí afora uma sucessão de patologias nos móveis. A maioria desses que eu mostrei aqui são irreversíveis. Por exemplo, as furações. Não tem mais como se aproveitar um móvel que foi furado dessa forma.
simplesmente é preciso retirar e colocar outro no lugar. É importantíssimo também falar aqui que eu não estou aqui falando de marcenarias de fundo de quintal. Não, eu trabalho com processos aonde os réus, quer dizer, onde a empresa, a requerida, que fez ali aquela montagem, são empresas de marca bem conhecida, inclusive algumas conhecidas internacionalmente. Então, realmente, isso virou reincidente nos últimos anos. Daqui para pior, se continuar no ritmo que está indo. E nesses processos, no Poder Judiciário, onde o objeto é a marcenaria, é importantíssimo que se tenha assistente técnico, porque é o assistente técnico que vai elaborar os quesitos ao perito. É o assistente técnico que vai impugnar o laudo do perito, se for o caso. O advogado não vai saber fazer isso da forma apropriada, porque o advogado não é da área. O advogado entende de direito e ele não vai ter a perspicácia para colocar ali os quesitos estratégicos que precisam ser feitos e questionados ao perito. Isso é muito importante, o acompanhamento do assistente técnico do início até o fim do processo. Depois da nomeação do perito pelo magistrado, as partes têm 15 dias para apresentar assistente técnico e já os quesitos. É isso aí. Nossa aula de hoje abordou um assunto que está virando realmente processo o tempo todo no Poder Judiciário e já virou um problema crônico. Até o próximo vídeo.